Olá, nós estamos esperando a Fátima. Vamos conversar hoje a respeito de uma coisa bem interessante. Hoje nós vamos falar a respeito do que vai acontecer com a indústria do turismo. E a Fátima é uma expert. E ela vai nos dizer sobre isso. Estamos esperando a Carla. Carol? Olá, tudo bem? Estamos esperando a Fátima Semedo. Vamos ver, cadê a Fátima? Olá, Fátima. Como está você? Tudo bem, Carol? Vamos lá, aqui estamos no lugar certo. Oi, Angélica, tudo bem? Tudo bem. Oi! Nós estamos esperando a Fátima. Hoje vai ser um papo interessante. Vai, com certeza, vai ser um papo super interessante. Vamos lá. Oi. Olá. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, me mande. Me mande, que nós estamos aqui a postos para falar com a Fátima. Assim que ela aparecer. Vamos lá. Fátima, cadê você? Vamos lá, vamos ver o que acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Vamos lá, ela está aí. Olá, Fátima! Oiê, tudo bem? Você está me ouvindo bem, Fátima? Perfeito. E você, tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem baixo, mas eu vou colocar um. Então tá. Agora vai. Ok, eu tô com. Estou te ouvindo super bem agora. Fátima, Ok, eu sei, né, que você trabalha na área da indústria do turismo há muito tempo, mas muitas pessoas não sabem. Conta pra gente, há quanto tempo você trabalha nessa área, Fátima? Desde 2011. O tempo voa, né? Desde 2011 eu trabalho como consultora de viagens e eventos aqui na grande área de Nova York e me especializei bastante em lidar com o público brasileiro que vem para cá e o brasileiro que está aqui que vai para o Brasil de férias, né? Então, esse vai e volta entre brasileiros e americanos é minha especialidade. Fátima, por que é que você começou? Qual é a sua formação principal ou a Vamos primeira lá. formação? Eu dei uma volta, né, assim na minha vida. Eu sou jornalista, sou publicitária, tenho MBA, especialidade em marketing estratégico pela Fundação Getúlio Vargas. Mas quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2001, por conta que o marido veio convidado a trabalho, eu tive que deixar minha carreira para trás, uma história profissional para trás. E acabou que quando o meu green card saiu, foi quando coincidiu com aquela crise horrível financeira do mercado em 2008 e eu tive muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. E aí eu resolvi me reinventar, ser dona do meu próprio nariz, montar a minha empresa e trabalhar como consultora de viagens e eventos. Pois é, então você tem uma grande lição para dar para as pessoas agora, né? Porque acho que agora a palavra da hora é se reinventar. Exatamente, exatamente. Tem iniciativa, procura alguma coisa que você tenha paixão, porque quando você trabalha com o que você gosta, é metade do caminho para o sucesso. Uhum. E foi assim com você. Certamente você adora viajar. E você. Muito. Peraí, peraí. Uma amiga minha um dia desse, ela adora, ela gosta de estilo, gosta de vestir, gosta de troca roupa. Ela descobriu, ela falou, peraí, alguém pode me pagar para eu fazer isso? É, Que exatamente. delícia!
Deve ser o mesmo clique que um jogador de futebol tem, né? Peraí, vão me pagar para eu jogar futebol? Opa! Vão me pagar e eu vou me divertir. Olha, que delícia. E olha, eu tô vendo um monte de gente legal aqui. A Beth, a Norminha, Legal. Carol, Oi, gente. Angélica. Oi, tudo Tô- bem? Tudo bem? Mas, Fátima, ai, estamos vivendo certamente uma fase bem interessante da vida, né? O que você acha que vai acontecer com a indústria da aviação, por Olha, exemplo? a indú- Vamos pegar uma parte do turismo. é, O que você acha que vai acontecer com a aviação, por exemplo? Hoje é. a gente sabe Por que eles exemplo, estão operando em deixa eu 20%. voltar para o começo, porque Uhum. a aviação está dentro da indústria de viagem, a indústria do turismo, que, sem dúvida nenhuma, foi a área mais impactada, porque a indústria do turismo ela engloba várias grandes corporações no mundo inteiro. Entre Aham. elas, companhia aérea, a cadeia hoteleira, ela impacta restaurantes, bares e a área e a indústria do entretenimento no geral. Então, imagina, são parques, são shows, são teatros, são museus, tudo, tudo congelou. E quando tem a falta da geração de receita, que foi justamente provocada porque você tem restrição de viagem, você tem o isolamento social, que é tão importante nesse momento. Então, isso acabou gerando uma paralisação total dessas indústrias, não só a nível de cultura, uma viagem cultural, uma viagem de lazer, como as viagens de negócios. Os eventos, as conferências, os trade shows. Isso gerava uma fortuna, sabe, para o mercado, para as cidades que acolhiam esses eventos. E a indústria aérea está dentro disso. Então, voltando a falar de indústria aérea, eu quero te falar de números, para a gente poder ter realmente uma ideia real do quanto isso impactou, tá? Então, os números são realmente, para mim, bastante alarmantes, né? Como diria assim, praticamente uma catástrofe. Ah, Então, por exemplo, você considera o mercado aéreo americano, ele caiu em abril 96%. Isso é uma catástrofe para qualquer tipo de negócio que você tenha. Isso significa em números, por exemplo, a American Airlines, ela perdeu nessa pandemia 2,24 bilhões no primeiro trimestre de 2020. A indústria aérea no mundo inteiro perdeu até o momento 252 bilhões de dólares. Ou seja, além de perder essa receita, eles têm um custo fixo muito grande, que é para manter a frota. Manter essas aeronaves no solo tem um custo altíssimo. Primeiro que você paga aluguel, né? Paga aluguel de hangar, paga aluguel para ter o hub da sua companhia aérea em algum aeroporto. As aeronaves elas têm que ser ligadas, vez por outra, por uma questão de manutenção. Então, o custo que gerou essa pandemia, além de não ter receita, o custo de manter a indústria congelada é altíssimo. pois é, você está falando de bilhões de dólares no primeiro trimestre, então é, a receita que essas empresas então gera é uma receita de trilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro, realmente muito dinheiro. E sem falar na indústria hoteleira também. Imagina, você ter uma propriedade em É, lugares carésimos, que é. existe um custo fixo para essa propriedade estar tá ali paradinha, sem ninguém usar, e a sua receita não está chegando. Então, eu queria falar um pouquinho da indústria hoteleira, porque ela está se movendo. A indústria hoteleira não está parada. O que estão fazendo? Não
está parada. A primeira medida que eles estão tendo é começar a providenciar um selo de segurança. Isso está sendo já conversado por trás de portas bem fechadas, que a indústria vai definir alguns padrões e processos de segurança e higiene de níveis altíssimos, para que quando o hóspede voltar a se hospedar, ele tenha certeza, segurança e confiança que ele está ficando num lugar que é higienizado, que tem praticamente nenhum tipo de contato com funcionários. Os restaurantes dos hotéis, eles vão providenciar refeições nos quartos com utensílios descartáveis. E as chaves do quarto vão ser keyless, que a gente já tem algumas cadeias aqui nos Estados Unidos, que você faz o seu check-in pelo seu smartphone. Na hora que você chega no quarto, o seu próprio celular é a sua chave, né? Você aproxima ele daquela fechadura eletrônica e a sua porta abre automaticamente. Então, a interação com outras pessoas vai ser a mínima possível. E sem contar que o número de hóspedes também vai ser reduzido, justamente para evitar você ter contato com outras pessoas em área comum. No elevador. Elevador é uma coisa complexa. Você tem que apertar o botão para você chegar no... Sim, você precisa, mas a gente... Nossa, brasileiros, né? A gente aperta o botão. Eu acho que o problema não é apertar. O problema é estar no elevador. No meu prédio, por exemplo, não pode entrar mais que 2 pessoas no elevador. E sem contar que o elevador ele vai ter que ser higienizado a cada vez que uma pessoa sai do elevador, vai ter que ter uma pessoa para higienizar o elevador. E tem a maior cadeia de hotéis do mundo, que eu não vou citar o nome, mas é a maior do mundo, é uma cadeia europeia. Ela mesma já está providenciando o seu próprio certificado, para justamente assegurar que os hóspedes terão segurança total em se hospedar lá. Mas a gente não pode esquecer, Hebe, que a gente está falando de grandes corporações. E os hotéis pequenos? E agora? Os hotéis pequenos, eles têm 2 opções, né? Eles não têm o dinheiro para fazer esse investimento de mudança de processos e protocolos, então eles vão ter 2 opções. Ou eles vão fechar até a vacina estar disponível e aplicada na população, ou eles vão abrir para o tipo de público que não está nem aí para isso e que está pagando para ver. Tá? Tem muita gente que não confia. Não acredita. Não acredita. Né? Então, os hotéis pequenos, eles têm essas 2 opções. Mas eu acredito também que eles têm que se focar a longo prazo. Porque a longo prazo, ele vai ter que focar muito na qualidade do serviço que ele vai oferecer. E a longo prazo é a nossa era pós-vacina. Então, a gente tem a era pré-vacina e a era pós-vacina. Então, a rede hoteleira já está começando a se mexer, sim. Me parece que a rede hoteleira vai criar uma nova indústria, né? A indústria da desinfecção. Sim. E a higienização vai ser o grau máximo. Exatamente. Vai ser necessário empresas especializadas. Você sabe que no Brasil é muito mais comum você ver no Brasil do que aqui. Quando você recebe uma toalha no Brasil, em um hotel, ela vem em um saco de plástico. Muitas vezes, não sei se porque em Minas tem muita umidade, talvez seja por isso, mas a higienização lá nos hotéis já vem assim. Todas as toalhas vêm empacotadas em um saco plástico individualmente. Essa com certeza vai ser uma saída, né? Exato. Eu acho que luvas, máscaras vão ser coisas que
que antes as pessoas colocavam sabonete, pasta de dente, agora luvas e máscaras, né? Vai passar a fazer parte do toalete, não É, tenha dúvida. vai Não passar tenha parte. dúvida, Uhum, né? Você vai chegar no hotel, vai ter aquele acrílico na frente, você não vai uhum. interagir mais tão próximo da pessoa que está te atendendo. E como eu te É. falei, a tendência é cada vez ser mais keyless, justamente para não precisar dessa interação. Vai ficar, a coisa vai ficar bastante robotizada por um momento. Por um momento. É o Então, momento pré-vacina. é isso que eu acho. Você acha que isso vai ser uma coisa que vai mudar os hábitos das pessoas em geral para sempre? Ou depois que a vacina acontecer, o que você acha? Assim, É, o seu tudo sentimento, que a o que gente você está acha? falando aqui, gente, são opiniões da gente, né, Bebe? Baseadas em dados que a gente estudou, compilou, baseado na experiência que eu tenho com o mercado, com contatos que eu tenho na indústria. Uhum. Mas eu acredito que o pós-vacina, as coisas vão começar a voltar ao. Vai ser uma escala, tá? Vai ser uma etapa. As coisas vão começar gradativamente a voltar ao normal. Algumas neuras nós vamos ter? Vamos. A gente vai sair dessa pandemia com algumas neuras, eu não tenho dúvida. O álcool gel não vai poder faltar na bolsa de mais ninguém. Quando uma pessoa tossir, espirrar do seu lado, você vai olhar com aquela cara de, putz, o que tu está fazendo aqui se tu está doente, entendeu? Eu sei que algumas neuras nós vamos carregar para a nossa vida, mas que aos pouquinhos, pós-vacina, a gente vai descongelar, a gente vai começar a tirar essas camadas que nós colocamos tão rapidamente, né? De repente, a gente começou a ter comportamentos completamente fora da realidade ou da imaginação das pessoas. Se você me dissesse há um ano, olha, Fátima, em 2020 o mundo vai parar. Eu vou, viagem, né? Total. Que vai parar? Parou. O mundo parou. As É pessoas verdade. aprenderam um monte de coisa que elas não tinham tempo para perceber, para olhar para si mesma, olhar para a família, olhar para os amigos, começar a perceber quanto o mundo estava rápido. Eu adoro isso. O mundo estava rápido, o mundo estava até cruel, de tão rápido, né? Agora É, todo mundo parou, agora né? está todo mundo ocupado porque ninguém tem hora mais. Você precisa trabalhar, você precisa limpar a casa, ensinar o seu filho, entrar na E live, estudar na internet. Agora você está mais ocupado ainda. dá tempo até de botar os filmes em dia. Eu, eu estou super ocupada. Eu estou super ocupada. Eu não posso dizer que eu sentei para ler um livro. Não posso É. dizer isso. Eu, Mas tá vendo? A gente não acaba se redescobrindo? eu acredito Tudo que tem sim. jeito, tudo tem jeito. Entendeu? As pessoas acabam se redescobrindo, acabam achando até uma paixão diferente. Quem não gostava de cuidar de jardim, aprendeu a cuidar do jardim. Quem não gostava de cozinhar, aprendeu a cozinhar. Né? Quem não gostava de arrumar armário, querida, vai arrumar armário. Armário jogou um monte de coisa fora, sabe? Eu tô Limpou a achando energia nova. ótimo. Mas você sabe que essa história de cozinhar, eu acho que é uma das piores coisas, porque tem muita gente que realmente não gosta. Eu, por exemplo, ainda não consegui ir comprar comida em um restaurante. Eu vou ao supermercado e eu faço a minha comida. Mas eu sempre fiz, não é novidade para mim. Mas eu não consigo, ainda não tenho é, a, Coragem. digamos, a coragem, a liberdade de pedir comida de qualquer restaurante, principalmente uma comida japonesa, por exemplo, que não vai no fogo. Mas eu sei Na que tem minha muitas pessoas que cidade, pedem. na minha cidade, os restaurantes japoneses estão fechados. Estão fechados. Sim, Aqui, para ser sincera, em Manhattan nem sei. é. Mas eu sei que tem muita gente pedindo. É, é uma questão Agora, tão pessoal, digamos assim, porque tem uhum. muitas pessoas que estão pedindo, estão vivendo a vida, e Tem outras muita não, gente que né? O não, que ela faz não isso? absorveu a gravidade da coisa, né? É, Muita gente ainda não absorveu. Mas outra coisa que a gente tem que alertar, quem está pensando em vir a Nova York em breve, no futuro,
1 a cada 4 restaurantes vão fechar para sempre. 1 a cada 4. Porque não tem estrutura de se manter. Então, isso é um outro setor que foi atingido de uma forma cruel demais, né? Imagina, quando você pensa que 1 em cada 4 restaurantes não vai mais existir, quantos desempregados, né? Vai virar um efeito cascata, né? Vão ter Exatamente, e não vão exatamente. ter como voltar ao trabalho, porque o mercado vai ficar saturado. Então, essa é uma outra indústria afetadíssima. Exatamente. Por exemplo, você não pode... Você acha que... Como que as pessoas vão voltar a, por exemplo, viajar a trabalho ou viajar para visitar os amigos, por exemplo? Então, por exemplo, vamos botar hoje, assim, como que as pessoas estão viajando hoje, dia 19 de maio. Né? Na última semana, o número de passageiros ele aumentou consideravelmente nos voos domésticos, o que já é uma grande dica, uma grande clue de que as coisas estão começando a melhorar, né? E com isso, o que os aviões estão fazendo? Eles estão fazendo uma higienização através de vapor, como se fosse um fumacê, com uma substância fortíssima que ela mata vírus e bactérias. Sem contar que as aeronaves, elas são capacitadas com um sistema de filtragem de ar a cada 2, 3 minutos. Então, o ar da aeronave ele é totalmente renovado a cada 2 e 3 minutos. Em voo ou não? Normal. Normal. Todas as aeronaves têm essa capacitação de renovação e filtragem de ar. Já está embutido no próprio equipamento que pertence à aeronave. A outra coisa que as companhias aéreas estão fazendo, elas estão dando lencinhos umedecidos de álcool gel, assim que você entra na aeronave, né? Que te dão bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Gelza, tô vendo que você chegou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Elas vão te dar um álcool gel num lencinho. Então, você também já vai poder se higienizar ali. E a outra coisa, o uso de máscaras, por incrível que pareça, ele não é lei dentro da aeronave. Então, é bom que as pessoas saibam disso. Você é obrigado a ter máscara durante o check-in e até você entrar na aeronave. Na hora que você sentou no seu assento, se você decidir, por algum motivo, tirar a sua máscara, claro que o comissário ou a comissária vai chegar para você, vai pedir gentilmente, será que você pode colocar a máscara? Mas você não é obrigado, porque não é lei ainda. Por Né? quê? Porque não é lei Você ainda. sabe? Tem que Não, mas passar. você sabe por que a lei escolheu que você não precisa manter a máscara uma vez que você está dentro da Porque tem que passar por órgãos para essa lei ser chancelada, né? Por exemplo, se você acender um cigarro dentro do avião, você tem que sair porque é uma lei, né? Se você tirar a máscara, ninguém pode te tirar do avião. Então, isso tem a tendência que isso vá virar lei, mas no momento, eu estou falando hoje, dia 19 de maio, é isso que está acontecendo, né? E a outra coisa, que é impossível você ter distância social dentro do avião. Mesmo que a configuração da aeronave seja de 3 poltronas e eles deixem a fila do meio vazia, isso não caracteriza os 2 metros de distância necessário e ideal. Então, viajar ainda tem muita coisa para ser feita. E a outra coisa que principalmente... Oi, Angélica, estou vendo, as companhias aéreas estão higienizando as bandejas também. Tá? Com esse fumacê, eles estão higienizando tudo, o compartimento que fica em cima de você para botar bagagem, eles estão fazendo isso com muita convicção de que essa é a melhor forma. Mas a outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente pode ver em mídia social essa distância social, independente de você deixar a poltrona do meio vazia ou não, ela não é uma realidade.
Tá? Então, ainda existe isso para ser ajustado, até porque as companhias aéreas alegam que elas só têm profit, elas só têm lucro quando o avião está com pelo menos 75% da capacidade. Então, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Eles precisam ter receita, né, para poder viver a vida também, pagar funcionário, pagar o custo fixo de uma aeronave, etc. e tal. E ao mesmo tempo, o Congresso ele está querendo que as aeronaves somente operem com 50% da capacidade. Então, esse impasse, ele ainda tem que ser resolvido. Porque, para nossa segurança, o ideal é 50% da capacidade de uma aeronave, mas para a companhia aérea conseguir sobreviver, precisa ter 75% da capacidade. E Mas agora? hoje eles estão. E agora? Hoje eles estão voando na lei antiga ainda. Eles colocam quantas pessoas quiserem. Quantas pessoas quiser. E se você, passageiro, chegar na aeronave e perceber que a aeronave está com 80%, e tem 3 pessoas do seu lado, tem 5 pessoas atrás, que você está numa multidão, porque hoje em dia isso virou multidão, né? O significado de multidão mudou bastante. Você tem todo o direito de falar, eu não desejo fazer essa viagem aqui. A companhia aérea, ela faz uma outra reserva para você sem custo nenhum. Todavia, você pode entrar num outro avião e você vai encontrar o mesmo ambiente. Mas qualquer viagem doméstica ou internacional? Se você não se sente seguro por uma questão de multidão, distância social, você pode chegar e falar assim, eu não quero, esse avião está muito cheio para mim, eu não estou segura eu não estou confiante que eu estou segura para viajar, entendeu? Agora, mais uma vez, as políticas das empresas, elas estão mudando do dia para a noite. Elas estão se adaptando. Imagina, se a gente está tão confusa com tudo, imagina eles, né? Os protocolos, os procedimentos, eles têm que ser todos revisados e repensados e reinventados, entendeu? Haja imaginação para ver como é que a gente vai ficar no futuro, né? Agir, exatamente. Na verdade, a gente... Eu gosto muito de ouvir o governador e ele de Nova York, e ele sempre fala isso. Olha, muitas coisas que eu falei que eram verdades, hoje não são mais. Muitas coisas que muitas pessoas me falaram que eram exatamente desta forma, hoje já foi provado que não é mais. Então, a gente realmente tem que fazer naquela hora, naquele dia, o que está ao nosso alcance. Tentar fazer o melhor, na verdade, né? O que você julga ser o melhor naquela hora e o que está ao seu alcance. Essa é uma grande verdade. É o que está ao seu alcance, porque hoje nem tudo está ao seu alcance. Imagina se uma pessoa tem que ir para a Austrália. 30 horas num voo. E aí? E aí? E aí, apesar do ar ser renovado e tudo, será que tem alguma pessoa doente perto de você? Algumas companhias aéreas já estão com aquele termômetro que apontam assim para você, muito engraçado, para checar a sua temperatura. Mas a pessoa, ela pode estar entrando no avião sem febre e ela pode desenvolver a febre. Né? Febre absolutamente. Absolutamente. Mas eu acho que essa medida da febre deveria acontecer até antes da aeronave, deveria acontecer na entrada do aeroporto. No check-in mesmo. Olha, a Carol está me perguntando como é que é a indústria dos cruzeiros. Carol, querida, a indústria dos cruzeiros, ela foi impactada de uma forma 100%. Horrível. Você sabe que tiveram pessoas que elas ficaram infectadas durante a quarentena, sem sair do quarto, por causa do sistema de ar-condicionado. Olha que loucura. Dentro do barco. Aliás, vários cruzeiros, né? Vários cruzeiros. Com vários cruzeiros. Eu acho que não tem nada esquematizado para acontecer em termos de cruzeiros para o próximo mês ou mês que vem, né? Não tem nenhuma... Eu imagino, não deve ter nenhuma companhia
Não, programando nada para o vão ter próximo que, mês. eles vão ter que se reestruturar. Primeiro que cruzeiro Reinventar. primeiro que cruzeiro já é uma fonte de bactérias, né? Porque como você vê quantas vezes num cruzeiro 100, 200 pessoas contraíram alguma bactéria e ficaram doentes. Isso não estou falando nem do Covid-19, eu estou falando de bactérias, é muito normal em cruzeiro. E agora com esse vírus e a descoberta de que o sistema de ventilação, ele carregou o vírus, mesmo para quem estava de quarentena, é uma loucura. Ou seja, o passageiro ele não se sente seguro o suficiente para fazer esse tipo de viagem no futuro próximo, né? Ó, a Carreiro está dizendo Vamos aqui, ó, acampar agora, gente. então, resta camping road trip. Isso aí, Carreiro. Olha bem, as viagens internas e domésticas vão ser o grande boom. Vamos descobrir o país que a gente mora, vamos pegar o carro, isso mesmo, Rosa. Vamos pegar o carro, vamos andar na montanha ali na Bear Mountain. Exatamente. Que a propósito, é lindo o lugar. Lindíssimo. Nós temos parques maravilhosos, nós temos canyons maravilhosos. No Brasil, nós temos o que? Lençóis Maranhenses, nós temos Fernando de Noronha, praias desertas, Pantanal. Ou seja, vamos se redescobrir mesmo, vamos redescobrir o país que a gente mora. Vamos trazer dinheiro para as pessoas que trabalham no nosso país. Vamos ajudar os mais próximos, né? Pois é, Angélica linda, o que vai acontecer com as companhias aéreas? Meu amor, elas vão rebolar, sabe? Elas vão rebolar mesmo, apesar do governo estar ajudando elas vão rebolar, porque a falta de entrada de receita é muito grande, como eu falei no início, são bilhões de dólares, e apesar dessa ajuda que o governo está dando, nada cobre esse rombo que ficou, né? E além do rombo que ficou, as viagens que virão, elas vão ter um acréscimo, não tenha dúvida. As tarifas aéreas, elas vão aumentar entre 40% e 55%. Não. E aí? Você acha que as tarifas vão aumentar entre 40% e 50%? Não. Vão aumentar. Fátima, você acha então que aquela pessoa que está pensando, no final do ano eu vou para o Brasil? Quer dizer, olha, então, por exemplo, você está pensando uma passagem para o Brasil agora pode custar $3.000, assim? Olha bem, tudo pode, né? Depois que a gente passou pelo Covid-19, a gente percebeu que tudo pode. Então, vamos supor, se você quiser ir hoje para São Paulo no Natal, passar o Natal com seus familiares em São Paulo. Se você comprar sua passagem hoje, Nova York, São Paulo, Nova York, na classe econômica, para a época do Natal, está em torno de $780. Hoje, 19 de maio. Você agora, pode comprar? Pode comprar. Agora, como é que vai estar esse preço em agosto, em setembro, em outubro? Aí a gente não sabe. Vamos esperar pelo pior para poder ter o melhor, sabe? Vamos nos preparar para o pior para poder, se a coisa melhorar, ser uma surpresa. Então, hoje, uma passagem para o Brasil está em torno de $750. Isso, e eles estão vendendo. E ainda estamos vendendo, normal. Olha, tem várias companhias que, até o momento, elas estão operando normalmente para o Brasil. O que é? É a JetBlue e a United. Elas estão com voos regulares para o Brasil. Não voos diretos. Você está aqui em Nova York, quer ir para São Paulo, voo direto? Não tem. Né? Você tem que fazer Nova York, Houston, São Paulo. Ou então Nova York, Flórida, São Paulo. Mas essas duas companhias ainda estão operando normalmente e a partir de junho a previsão é de que as demais companhias americanas voltem às rotas, talvez não sei a frequência das rotas, mas que voltem. Agora, a Gelsa está me lembrando aqui. É verdade que o Trump quer impedir os brasileiros de viajarem para os Estados Unidos? Olha, essa notícia é fresquinha.
O nosso presidente aqui, Donald Trump, ele está cogitando, tá? Não é nada certo. Ele está cogitando a possibilidade de banir os viajantes vindos do Brasil, porque ele acha que a pandemia não está sendo tratada devidamente no Brasil. Então, não vamos entrar na política, no mérito. Como eu falei, aqui nos Estados Unidos nós também temos muitas pessoas que não acreditam em distância social, temos muitas pessoas que não acreditam que o uso de máscara é fundamental, tem muitas pessoas que não acreditam que o isolamento é necessário. Infelizmente, mas é uma realidade, né? Então, exatamente, é uma grande realidade e eu acho que hoje ainda falei isso com alguém. Eu acho que o que está desconectado é a velocidade com que o vírus pode ser transmitido e a velocidade com a qual nós estamos conseguindo alguma coisa em relação à vacina. E vamos pensar assim, o vírus está anos-luz na frente da gente, na velocidade da luz, e nós estamos em cima de uma tartaruga para achar uma vacina. Aliás, para comprovar que a vacina funciona. Então, porque assim, não adianta ter a vacina, né? Na verdade, a vacina tem que ser testada e retestada não sei quantas vezes. É esse o grande problema, porque o vírus ele já está aí na velocidade da luz. E nós temos que ter tempo para achar uma vacina. Então, nós estamos como uma tartaruga para achar uma vacina. E nós temos que cumprir o tempo. Não adianta você querer ficar grávida hoje e ganhar um neném amanhã. Você tem que esperar 9 meses. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta colocar bilhões de dólares. Não é questão de dinheiro. É questão de tempo. Não adianta. Você precisa esperar um bebê se formar. Então, você precisa esperar os testes exatamente, que a vacina acontecerem. É comprovadamente eficaz. E é isso que as pessoas não entendem, Fátima, que as pessoas precisam usar a máscara, precisam ficar em casa para dar tempo. Hoje, mais do que nunca, tempo é saúde. Vamos pensar assim. Mas tem muita gente que não entendeu isso, que o vírus está super rápido, enquanto que a vacina, nós dependemos de tempo. É verdade. Ó, a Michele está me perguntando se quem está vindo do Brasil consegue entrar. Pois é, Michele, o Donald Trump hoje veio com essa possibilidade de banir a entrada dos brasileiros aqui. Não tenho mais informações mais precisas se quem tem green card vai conseguir entrar ou não. Esses detalhes ainda não tenho conhecimento. Mas, de qualquer forma, ainda é uma cogitação. Não tem nada definido. Mas eu acho que turista também é zero, né? Turista é zero. Que comprou uma viagem para passar uma semana em Nova York, não vem. Certo? Não tem, a menos que tenha parentes, né? Mas mesmo assim, as pessoas mais conscientes não estão viajando porque entendem. Não é o momento. Olá, Hélio, tudo bem? Hélio, ele mora lá em Orlando e ele fez uma live maravilhosa semana passada falando justamente sobre a Disney e os parques. Então, que estão todos fechados. Tá tudo fechado, né? Então, tá tudo muito ainda em clima de espera, compasso de espera. Se você não tiver uma emergência para viajar, não viaje. Né? Não emergência. O que é uma emergência de viajar? É um familiar que está precisando de você, é uma pessoa que infelizmente faleceu na sua família, que você se sente na obrigação de ir. Enfim, isso é emergência. E por enquanto você não precisa apresentar nenhum tipo de documentação para provar que você tem uma emergência. Não, na verdade, o americano, ele acredita muito na sua palavra, né? Eu mesma já precisei viajar de emergência
e usei isso para até alterar a data de um ticket aéreo que eu tinha. E eu falei que era uma pessoa que estava no hospital, me mudou tudo sem custo, sem nada, acreditando na minha palavra. Eu falei, olha, eu posso passar para você uma comprovação, um atestado do médico que essa pessoa se encontra hospitalizada. Não, eu confio na senhora, né? Pois é, Hélio, falamos sobre isso, que o turismo interno é a bola da vez. Exatamente, exatamente. Outra coisa que a gente precisa saber, por exemplo, você, igual eu falei, eu quero comprar uma passagem para o Natal. Eles vão vender. Aí vão seguir a mesma regra de que se você remarcar, ou eles não sabem ainda o que vai acontecer? Olha bem, no momento, tudo que a gente está falando assim é up to date, né? Hipótese. Até hoje, eles não cobram para você a taxa para você mudar a data, e algumas companhias não cobram a diferença da tarifa. Ou seja, se você comprou uma tarifa que custava $500 hoje e você não pode viajar por conta que a companhia aérea cancelou o seu voo por causa da pandemia, você pode remarcar essa passagem, vamos dizer, para novembro, pelo mesmo valor que você comprou. Algumas companhias aéreas estão honrando o valor que você pagou, não importa se a sua nova data é uma data mais cara ou não. Outras companhias, elas estão cobrando a diferença da tarifa para a sua futura data. Então, cada companhia tem uma política diferente e essas políticas, elas também estão sendo alteradas praticamente toda semana, porque tudo depende da resposta do mercado e da resposta que está sendo dada à pandemia. Então, são coisas que andam em paralelo. E também a gente tem que pensar que a companhia aérea não quer perder dinheiro, né? É sempre bom a gente saber que cachorro grande morde. Exato. Eu estou aqui, particularmente, em uma briga há 2 meses já e não recebi meu dinheiro de volta. Não vamos entrar no detalhe, mas não. Mas isso é uma outra coisa. O reembolso é uma outra coisa. O reembolso ele está demorando atualmente em torno de 3 meses. Então, também não é uma coisa rápida, porque a maioria dos tickets, na verdade, eles são não reembolsáveis, né? Quando você compra um ticket, está sempre escrito, não é reembolsável. Mas, por causa da pandemia, várias companhias aéreas estão dando reembolso, todavia, o reembolso ele está muito, muito demorado. Por conta de que o fluxo de caixa é complicado, né? Pois é, Elinho, eu não sei se as companhias aéreas vão quebrar, porque o governo está dando dinheiro para elas. Não vão quebrar. A gente não, né? Mas para as companhias aéreas vai uma bolada. Não, as companhias aéreas são parte dos pilares de qualquer país. Por que ele vai deixar quebrar? Não vai deixar, não tem interesse, não tem né? Não tem como. Nós dependemos das companhias aéreas. Fátima, e se a companhia aérea cancelou o seu voo? Seu voo agora não existe mais. Por causa da pandemia ou por causa da frequência da rota. Mudou a rota, não existe mais. Eles remarcam sem custo para você. Eles têm remarcam sem custo para você. Sim, porque partiu deles o cancelamento. Partiu, né? Partiu deles. E uma coisa que eu acho muito legal a gente lembrar é que existe uma expectativa de recuperação, não tenha dúvida, né? Exato. Isso não vai ser para sempre. Vamos ser otimistas, né, e realistas. Isso não vai durar para sempre. Então, existem as fases da recuperação, que elas são super importantes. Então, a fase 1 da recuperação é o seguinte: viagem só por motivo de emergência. A fase 2 vão ser as viagens domésticas, né? Vamos conhecer o país que a gente mora, que eu acredito que vai ser excelente para dar uma injeção de dinheiro no nosso mercado interno. Todos os países vão precisar de injeção de dinheiro.
Isso é uma oportunidade. Então, a fase 2. A fase 3, eu já acho que vão ser as viagens corporativas, as Uhum, viagens por eventos culturais. uhum. E a fase 4, que é a fase pós-vacina, vai ser a nossa volta ao normal. Essas fases são coisas que você desenhou na sua cabeça ou coisas que São você coisas tem não ouvido só que eu fazer? desenhei na minha cabeça, porque eu tenho estudado bastante esse assunto, né? Porque Uhum. tem tudo a ver com as duas indústrias que eu trabalho, que é a indústria do turismo e a indústria dos eventos. E essas são, já tive em vários grupos de discussão, e essas são as fases que as pessoas geralmente estão vislumbrando. Então, no momento, é a hora de ficar em casa, tá? Somente na emergência. Depois vai vir a fase da viagem doméstica, que vai ser Uhum. ótimo. Depois vai vir a fase das viagens de lazer, as viagens de negócios, as viagens culturais. E a fase 4 é pós-vacina. Fase 4, vamos voltar a viver, né? Agora, as pessoas vão ter que priorizar seus gastos. É Total. verdade. É verdade. Totalmente, Hélio. É verdade. As pessoas já estão repensando até a forma de vida que elas tinham. Aquela coisa de ter, ter, ter. Agora as pessoas querem viver. É. Sabe, assim, mudou a concepção do que é importante. Mas, Fátima, você tem duas filhas em idades, elas são muito jovens. Você vê nos jovens hoje que é muito mais importante a experiência do que a posse? Ou eu estou enganada? Eu vejo hoje nos jovens, eu posso estar enganada completamente, isso é uma coisa da minha cabeça. Eu vejo hoje nos jovens que eles valorizam muito mais a experiência do que a posse. Pois é. Essa geração, eu vou até botar assim, mas aqui abaixo para a gente conversar melhor. Essa geração, eu tiro, como você está falando, eu tenho duas filhas, uma de 22, uma de 18. E nesse momento da pandemia, elas estão dando um valor imenso à liberdade. Ou seja, elas nunca puderam perceber o limite de você ter a liberdade de ir ouvir, a liberdade de você só ficar num parque conversando com os amigos. Isso passou a ter valor, né? Não quer dizer que elas não vão querer aquele batom que elas adoram, que elas não vão querer aquele tênis maravilhoso, aquele perfume Uhum, que elas adoram da Dior. Elas uhum. continuam querendo isso. Mas essa pandemia veio mostrar um outro lado da vida que eu acho que estava muito esquecido, que é a liberdade de ir e vir. É você poder ir para a praia. Olha, que a gente tomava, como a gente diz o americano, for granted, né? Ah, eu vou à praia. O que tem de mais a praia? É, Entendeu? Hoje em dia tem valor. Hoje em dia isso é importante, né? é. Você poder abraçar e beijar uma amiga. Nossa, como eu tô com saudade das minhas amigas. Eu tô vendo a Eliane tá aí, Eliana tá aí, a Renata tá aí, a Carol. Cara, que vontade de abraçar, beijar minhas amigas, sentar para tomar um vinho, jogar a conversa fora. A gente tomava for granted, Hum, né? é, é, Né, é verdade, Angélica? é Vontade de verdade, sair, ir para o é museu com verdade, você, Angélica. é Passear no museu o verdade. dia inteiro com a Angélica. Olha, Não posso é, mais, é. né? Então, o lado bom é que a gente está revendo alguns valores. A gente está revendo o ser, o viver, o Uhum, ter, né? Que adianta a gente ter um carro que a gente não está podendo sair? Que uhum. adianta a gente ter aquela bolsa linda, maravilhosa, se a gente não vai a lugar nenhum? Vamos fazer caminhada, vamos andar na montanha, dá muito mais certo, né? Exatamente. Agora, outra coisa que me perguntam muito é o seguinte, Fátima, até quando vai isso? Então, Você tem uma bola de pergunta cristal? de US$ 1 milhão. Você tem uma bola de cristal? Ai, que delícia! Pergunta de Ah, US$ 1 milhão. Eu não, mas é verdade. adoraria. É verdade. Até quando você acha que isso vai rolar? Até Olha, quando? como eu digo, é até a era
pós-vacina. E essa era, eu acredito que vai durar pelo menos uns 18 meses. Não é que a gente vai ficar isolado ainda 18 meses, Aham. mas para as coisas voltarem, como eu te falei, a fase 4, vida normal, totalmente normal, eu acredito que são os 18 meses. Porque Ah, até a ah, vacina ser amplamente, né, testada, testada. aprovada, É, você tomar a vacina e ver que é, você está ok, é. venhamos e convenhamos. E se sentir segura. E Porque se sentir de segura. novo, da mesma forma que muitas pessoas não acreditam, mesmo depois da vacina e tudo, muitas pessoas ainda não vão acreditar, É né? verdade, é verdade. Alguém fez uma observação interessante aí a respeito de batom, né? Eu realmente pensei que a indústria do batom vai sofrer um pouco, né? Porque não, né? Vai criar máscaras com batom, né? Meu marido, de graça, comprou, para fazer graça, comprou uma máscara que tem a foto da parte de baixo do rosto dele, gente. Tá vendo? É, Exatamente. é. Quanta Mas coisa. não poder viajar e visitar novos lugares, Oi, Pilar, principalmente, querida. é o que a Pilar está falando, principalmente aqueles lugares que você realmente precisa de um avião, né? Agora, Como eu tô eu já, falando, a é, viagem de carro, vai o ser turismo valorizada. interno Uhum, vai ser o grande boom. E a outra coisa é que as empresas de aluguel de carro, elas estão nadando de braçada, minha amiga. Estão uhum, alugando carro como nunca. uhum. Então, você vê, nem tudo está perdido, né? É esperar essa fase agora. Não viajem, sabe? Esperem. Seja bastante sábio ou sábia na sua tomada de decisão. Quando será o momento ideal? Na hora que você se sentir seguro, na hora que as coisas realmente estiverem indo ladeira abaixo, aí sim, com muita calma, sabe? Com muita pesquisa feita. Aí você começa aos pouquinhos, uma viagem doméstica e a gente vai chegar lá, né? Vai demorar, Pilar? Vai demorar, mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Na verdade, hoje, a Pilar também deve compartilhar isso comigo. Hoje, mais do que nunca, a gente vai valorizar mais ainda a nossa casa, né? O ambiente Uhum. que você vive, o que você faz dentro de casa, ter prazer em estar em casa, né? Porque eu acho assim, viajar é muito bom, é necessário, é muito bom conhecer novos lugares, é necessário, é muito bom, é verdade. Mas igual você falou, às vezes você mora perto de um parque maravilhoso e você nunca foi lá. Exatamente. Olha, a Mayla estava falando New Mexico, né? New Mexico é um país, é um É o estado, uma estado. gracinha aqui nos Estados Unidos. É, É um país assim super laid back, né? Tem Albuquerque que é meio paz e amor, tudo meio é. zen. Então existem tantas coisas bonitas para a gente explorar dentro do país, né? Palm Springs, óbvio, ó, Palm Springs, a Mayla tá falando, Palm Springs já tá sold out para o Natal e Ano Novo. Olha, tá vendo? Tá Tá vendo? vendo? Turismo interno. Quantos É, parques lindos temos na Califórnia, né? E nossa, vamos nem descobrir um fala. turismo Muitos. diferente, Uhum. Nossa, né? se você falar do Tem o Grand Lake Canyon, George né? aqui, norte de Nova York, que é lindo. Enfim, a Angélica está dizendo Santa Fé. Aí, ó, Santa Fé é meu sonho de amor. Não, Lake George. Você já ouviu falar de Lake Lake George? George é uma graça, já passei lá 2 vezes. Beth, tem que dirigir, Beth. Ah, Vamos pegar a estrada, é o que lindíssimo. há hoje. Exato, pegar a Lake estrada, George, nossa, e- é lindo. leva a sua comida, pega a estrada e usa somente o banheiro. Exatamente, exatamente. Leva o álcool gel e máscara e luva. Vai ter que ser Parte. acessórios Uhum. para você
manter na sua bolsa por um bom tempo. Então, compre o estoque. Fátima, te preocupa essa outra indústria que vai se aproveitar e vai se dar muito bem, é a indústria dos utensílios descartáveis, né? Ah, Mas sim. isso também me preocupa muito, porque todo mundo já ouviu, todo mundo falando que linda, o mar está mais lindo, as roupas está mais limpo. Aí quando a gente começar a voltar toda essa história de descartáveis, como é que nós É. vamos fazer? Aí a gente já vai entrar num problema de meio ambiente, né? Resolve uma coisa, piora a outra. Na verdade, a gente tem que achar um balanço nisso, né? Estão me perguntando sobre a Rota do Blues, né, Gelsa? A Rota do Blues é um show. Só que no momento, Gelsa, toda essa indústria, não só de viagem como entretenimento, ela está congelada. Então você vai fazer a Rota do Blues, mas você não vai poder entrar num bar e assistir um show de noite tomando seu vinho. Então, como momento, não é de fazer nem programação que envolva a indústria do entretenimento. Teatro, museu, bares, restaurantes, vai ser um turismo mais natureza. Exato. Mas vamos detox, né? Vamos desintoxicar tudo isso que ficou guardado com a gente durante os meses enclausurados. Porque você E as sabe, muita opções são gente infinitas, né? infinitas, mas sabe? E outra Infinitas. coisa, aproveite o que a vida tem para te dar. Eu acho que esse momento de pandemia foi muito bom para as pessoas repensarem. E aí fazer um turismo, não aquele turismo lotado, que você vai para Veneza que você não se mexe, porque tem trilhões de pessoas ali naquela praça, sabe, se apertando, se batendo. Esse tipo de turismo, gente, esquece. Esse tipo de turismo no próximo ano não vai acontecer. Se você quer conhecer a Capela Sistina, você vai pagar uma para fazer uma visita private. Então, imagina, turismo em larga escala, ele está congelado e ficará congelado por um bom tempo. Então, aproveite o turismo para apreciar a natureza, apreciar o seu país, desintoxicar tudo isso que ficou guardado de você nesse tempo de quarentena, porque a saúde mental de muitas pessoas fica abalada com isso. É uma coisa muito séria você ficar Totalmente. trancafiado em casa, né? Se você tem uma família, ainda vai. E quantas pessoas estão sozinhas, trancadas em casa? Então, esse momento da fase que a gente vai poder começar a sair, viajar domesticamente, com cautela, vai ser um momento da desintoxicação e de apreciar a vida mais que nunca, sabia? Com certeza, com certeza. Eu acho, mais uma vez, para ficar em casa, vamos ficar em casa e vamos entender que ficar em casa é bom. Essa que é a verdade. Por quê? É verdade. Não É posso ter verdade. inúmeras coisas para você ler, inúmeras coisas para você assistir na televisão, inúmeras coisas para você aprender, ainda mais hoje no computador, inúmeras coisas. Eu acho que é uma questão de ser criativo. Essa é É. a grande verdade. É questão de ser criativos. Ah, Fátima, eu gostaria de aproveitar. Eu perdi o seu som. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu perdi o seu som, não consigo te ouvir. Bom, gente, muito obrigada, Fátima. Muito obrigada. Você me ouve, certo? Você me ouve, certo? Tá. Fátima, muito obrigada. Eu estava já falando, o Instagram vai cortar nosso barato já já. E eu quero aproveitar, antes que o Instagram corte o nosso barato, para te agradecer imensamente. Muito, muito boa. Muito obrigada a todo mundo pela participação. Ótima a sua participação. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada por tudo. Beijo. Tchau, tchau.